Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Provérbios capítulo 30, versículos 24 a 28. Algo fascinante que nós podemos experimentar na nossa vida é a observação da natureza, especialmente para vermos a sabedoria de Deus manifestada em cada uma das obras da sua criação. Agur, o autor de Provérbios capítulo 30, demonstra que era alguém atento às coisas que Deus criou. Nesse texto, ele exaltou algumas coisas maravilhosas e extraiu importantes lições, até de coisas que não chamariam muita atenção. E é justamente sobre essas coisas que nós vamos meditar agora. Sobre 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. Neste episódio, vamos olhar para os 2 primeiros animais citados por Agur, as formigas e os arganazes. Deus permitindo, continuaremos meditando nos demais, na mensagem do próximo domingo. 2 observações importantes sobre esse texto, que, assim como acontece em outros da Bíblia, o comportamento dos animais é utilizado para ilustrar atitudes que nós, seres humanos, devemos praticar. Os animais o fazem por instinto, nós por escolha. E a segunda coisa, como Agur percebeu que criaturas tão pequenas são fontes de grandes lições de sabedoria. Com os seus exemplos, são professores mais eficientes do que certos homens tidos como sábios. Deus utiliza das coisas pequenas, que facilmente ignoramos, para nos ensinar. E é o caso das formigas aqui. Povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Seres minúsculos, frágeis, que certamente você já matou vários na sua vida sem sequer perceber. Mas apesar dessa aparente fragilidade, estão constantemente trabalhando e se preparando para o futuro. Utilizam o verão, a época da fartura, para se prepararem antes que chegue o inverno. Você nunca verá uma formiga descansando, tirando uma folga. Sempre estão trabalhando e se precavendo. Em Provérbios capítulo 6, dos versículos 6 a 11, elas são utilizadas para ensinar aos preguiçosos que homens preguiçosos devem aprender do seu exemplo. O filho sábio de Provérbios 10, versículo 5, é o que imita o exemplo da formiga e ajunta no verão. Prudência, preparação, trabalho são as lições das pequenas formigas. E o que nós devemos aprender? Primeiramente, abandone a preguiça. Esse é um dos grandes temas do livro de Provérbios. Um pecado comum, popular e até mesmo almejado por muitos homens, mas algo que Deus condena e que nós devemos abandonar. A segunda lição, quando olhamos para as formigas, prepare-se para o futuro. Alguns não olham para o futuro e por isso sofrem as consequências. Isso é verdade quando falamos do nosso corpo, da nossa saúde, quando falamos das nossas finanças, da nossa família, do casamento, mas especialmente quando falamos da nossa vida espiritual. É por buscar o prazer imediato, sempre passageiro, que muitos sofrerão consequências eternas. É por não pensarmos nas consequências dos nossos pecados que nós o cometemos. Sejamos como as formigas, nos preparando hoje para fazermos a vontade do Senhor e estarmos eternamente com Ele. E o segundo exemplo aqui dos arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. O arganaz é um roedor, semelhante a um coelho ou um esquilo. E a sua lição é extremamente importante aqui. Não são poderosos,
mas têm a sabedoria de buscar sua casa na segurança das rochas. São conscientes da sua fragilidade, da pouca força que possuem, e buscam então segurança naquilo que de fato pode protegê-los. Não é difícil entender a aplicação para nós. Para termos segurança verdadeira, também precisamos fazer morada no Senhor, a rocha eterna. Foi assim que Davi o descreveu. No Salmo 18, verso 2: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. E nós precisamos ter ciência da nossa fraqueza, tal como Arganás, para dependermos da força e proteção do Senhor. Davi também disse, no Salmo 17, verso 18: Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, suplicando pela proteção do Senhor. Ele se via como a menina dos olhos, a parte mais frágil de um órgão naturalmente frágil, e clamava pelo cuidado de Deus. Nós devemos imitar os arganazes e as formigas, buscando a proteção do Senhor, fazendo nossa morada na rocha e vivendo uma vida de serviço diligente a Ele. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. O mundo a viajar.